aqui se já começou a transmitir. Aí, agora foi. Beleza. Vamos dar início então? Boa noite. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao meu canal. Hoje essa é a nossa quarta live, né? Iniciando a nossa segunda semana dos injetáveis. Lembrando que a semana dos injetáveis é uma sequência de 3 lives que eu tenho feito aqui às quartas, quintas e sextas, que a gente discute um pouquinho sobre toxina botulínica, preenchedor de ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno, tá? Nas lives da semana passada eu falei um pouquinho mais sobre toxina e preenchedor. Lembrando que elas estão disponíveis no IGTV do perfil @domíniosinjetáveis, igual está aparecendo aí no slide para vocês. Então, eu sou o Bruno Pata, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Reforço que esse canal aqui é destinado para médicos da área da estética e que o nosso objetivo aqui é ampliar nossos conhecimentos, discutir estratégias, né, de como a gente pode melhorar nossos resultados, sair da média com o nosso tratamento do rejuvenescimento facial e assim aumentar o nosso faturamento do consultório com a área dos procedimentos injetáveis, com a área da cosmetria e da estética, certo? Eu andei pesquisando aqui durante o fim de semana e parece que realmente com esse programa que eu estou usando para transmitir a live pelo computador, o que permite que eu tenha acesso aos slides, ele não consegue realmente liberar os comentários. Então até eu conseguir encontrar uma outra forma de fazer isso, sempre que surgirem dúvidas, por favor, encaminhe aqui direct, que eu vou ter o maior prazer de responder. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu vou pesquisar e vou ficar feliz de aprender para te dar a resposta correta. Então não deixem de mandar as suas perguntas, tá bom? Hoje a gente entra pela primeira vez aqui num assunto que eu gosto muito, que são os bioestimuladores de colágeno, e que vem crescendo cada vez mais em relação à publicidade, conhecimento dos pacientes sobre o tratamento, eles vêm cada vez pedir mais no nosso consultório. Então vamos discutir um pouquinho sobre o bioestímulo na face hoje, tá? E como ele pode contribuir não só para o aumento do nosso faturamento, mas também para a melhora dos nossos resultados, certo? Vamos lá então. Primeiro, explicar um pouquinho sobre o colágeno, né? Fazer uma introduçãozinha básica aqui no assunto. O colágeno, a gente sabe que é a principal proteína estrutural do nosso corpo. Ele tem como função gerar firmeza, elasticidade e realmente estruturação para todos os nossos tecidos. Então, osso, tendão, parede de vaso sanguíneo e, obviamente, também isso na pele, que é o nosso foco principal aqui de hoje. E durante o processo de envelhecimento, que infelizmente a gente sabe que a partir dos 25, 30 anos, ou seja, bem cedo, o que vai acontecendo é que a nossa produção de colágeno ela vai diminuindo. A gente passa a ter uma depleção dos estoques de colágeno. E isso ainda vai ser agravado pela ação dos radicais livres, né, que a gente sabe que estão relacionados com má alimentação, sedentarismo, tabagismo, uso excessivo de álcool, exposição solar, poluição, tudo isso vai ajudar a degradar ainda mais o colágeno que a gente tem e diminuir o nosso estoque, que a partir ali dos 25, 30 anos já começa a diminuir normalmente. Então, assim começam a surgir os nossos primeiros sinais de envelhecimento, né? E quais que são esses sinais de envelhecimento, né? A gente vê ali que a pele ela já não tem mais o mesmo turgor, ela não tem a mesma elasticidade, ela começa a ficar cada vez mais fina, mais flácida, o que dá espaço para o surgimento daquelas rugas, né? As ruguinhas mais finas que a gente tem no rosto. Começa a surgir uma depressão de volume, uma falta de volume, um emagrecimento ali do rosto, apagamento dos contornos e uma perda de sustentação. E aí cabe a nós, então, combater esse processo de envelhecimento com todo o arsenal disponível que a gente tiver, que a gente encontrar na medicina hoje em dia, certo? E os bioestimuladores de colágeno eles chegaram mais recentemente para conquistar de vez o seu espaço aqui e contribuir com a gente nessa nossa briga contra o tempo, contra o envelhecimento, né? Hoje em dia a gente já discute até um conceito aqui de criação de estoque, ou seja, de criar uma reserva de colágeno com a intenção de nem esperar os sinais de envelhecimento se estabelecerem, e sim na intenção de preveni-los, né? Por isso o bioestímulo tem sido indicado cada vez em pacientes mais jovens, não existe uma idade mínima para se começar, então a gente pode fazer em pacientes realmente com 20, 25, 30 anos, já dá para iniciar, não precisa esperar ter desenvolvido sinais de envelhecimento, não precisa esperar a pele ter ficado flácida, enrugada, para começar a fazer, porque tem sido cada vez mais discutido realmente essa questão de fazer a reserva, de criar aí um estoque de colágeno. Então, quanto mais cedo a gente inicia esse tratamento, mais fácil é de conduzir de maneira eficaz e duradoura, né? É sempre melhor prevenir do que correr atrás do prejuízo. E o que é, então, o bioestimulador de colágeno?
Ele é um produto injetável que é capaz de melhorar a qualidade e a flacidez da pele através do aumento da produção de colágeno e de elastina, tá? E ele vai gerar também uma melhora na função do fibroblasto. Lembrando aqui só que o fibroblasto é justamente a célula que é responsável pela produção e pela deposição do colágeno e da elastina. Então, melhorando a função do fibroblasto, ele aumenta a produção de colágeno. Isso se traduz na melhora da qualidade da pele que a gente está esperando, né? Então, os principais bioestimuladores de colágeno disponíveis hoje em dia no mercado são dois principais, o Radiesse da Merz e o Sculptra da Galderma, tá? Então, esses dois eles são os mais consolidados cientificamente, eles têm maior número de trabalhos científicos publicados na literatura médica, que comprovam tanto a sua eficácia quanto a sua segurança, né? Então, a gente sabe que eles foram introduzidos inicialmente com um outro foco, né? Eles foram introduzidos como preenchedores semipermanentes, que a gente chama, para tratar lipodistrofias mais graves, muitas vezes de pacientes que tinham lipodistrofia associada ao HIV, aquelas rugas mais profundas. Então, eles foram, o início do uso desse tipo de medicamento, de tratamento, foi para isso. Porém, logo se percebeu que eles tinham esse efeito de aumento na produção de colágeno, e aí o uso deles de maneira mais diluída passou a ser ressignificado no mercado. Eles deixaram de ser considerados preenchedores, volumizadores, e passaram sim a ser considerados bioestimuladores de colágeno, que é a maneira como a gente utiliza eles hoje em dia. Então, eles são compostos, em parte, por um gel carreador, que é um gel de carboximetilcelulose, que a gente chama, que é um gel que vai ser reabsorvido logo, assim, nos primeiros meses, nas primeiras semanas após a aplicação. E a outra parte deles é composta pelo princípio ativo, que é o que vai ser responsável realmente pela indução da produção de colágeno. No caso do Radiesse, são as microesferas de hidroxiapatita de cálcio, tá? E no caso do Sculptra, seria essa substância, o ácido polilático, certo? Essas partículas, tanto da hidroxiapatita de cálcio quanto do ácido polilático, elas são, então, pequenas o suficiente para a gente conseguir injetar através de uma agulhinha tão fina quanto a de 27 Gauge, tá? Mas elas são, ao mesmo tempo, grandes o suficiente para não sofrer uma fagocitose imediata quando os nossos macrófagos chegam lá, quando reconheceu o produto, né, quando o nosso sistema imunológico reconhece a injeção do produto. Então, o macrófago chega e eles têm um tamanho suficiente para não serem fagocitados todos de uma vez e fazer com que eles sejam retirados do organismo, tá? Isso permite que eles permaneçam no local de aplicação por um período mais prolongado, o que vai atrair mais células do sistema imunológico e vai deflagrar uma resposta inflamatória que a gente chama de controlada, tá? É uma resposta inflamatória não prejudicial, e sim uma resposta inflamatória que vai culminar no aumento da produção de colágeno, na proliferação de fibroblasto e no aumento da produção de elastina também, tá? Então, o mecanismo de ação deles ele é considerado duplo, porque além de deflagrar essa resposta inflamatória controlada, eles também oferecem um suporte mecânico para os fibroblastos, ou seja, eles funcionam também como realmente um suporte, assim como se fosse um esqueleto ali, ao redor do qual as células inflamatórias vão se agrupar e vão passar a desenvolver um tecido novo, né? E esse tecido novo que é desenvolvido ali, ele vai permanecer mesmo depois que o organismo já tiver reabsorvido as partículas aí da hidroxiapatita e do ácido polilático, o que vai conferir um resultado, né, uma resposta duradoura e de longo prazo. Normalmente a reabsorção do produto ela ocorre dentro de um ano e meio, então essa era uma dúvida que se tinha antigamente, se eles podiam ser considerados como preenchedores permanentes ou semipermanentes, então eles não são, já ficou constatado que os dois são completamente reabsorvidos, eles não são permanentes, eles não são de longa duração, então a gente não precisa se preocupar com problemas igual a gente se preocupa com o PMMA, por exemplo, que a gente sabe que não vai ser reabsorvido e que tem aquele risco eterno de gerar uma resposta inflamatória tardia, uma infecção tardia, e as complicações são super difíceis de manipular. Então, não tem nada a ver com isso, eles também vão ser completamente reabsorvidos, igual ao ácido hialurônico, por exemplo. Certo? E aí, entendendo esse resumo aqui rápido e simplificado, né, lógico, do mecanismo de ação dos bioestimuladores, a gente pode perceber o quanto eles são nossos aliados, o quanto eles são importantes para o nosso tratamento global da face, né? Por isso eles vêm sendo cada vez mais procurados nos consultórios e a gente precisa saber indicar e fazer da maneira correta para atingir os melhores resultados possíveis, né? Porque além de tudo, eles, além de trazer um resultado bom por si só, eles também auxiliam a gente a melhorar os resultados dos outros procedimentos, então da toxina, do preenchedor,
porque uma pele mais firme, com mais viço, com melhor qualidade, vai mostrar mais o resultado daquele preenchimento que a gente fez, vai deixar a toxina agir de maneira mais adequada, então a gente vai conseguir resultados melhores com isso também, certo? Mas, calma, né? O que eu estou querendo dizer aqui com essa live, com essa aula de hoje, não é que de um dia para o outro o bioestímulo vai se tornar o carro-chefe do seu consultório, que você vai sair indicando para todo mundo e todo mundo vai topar fazer. Né? A gente sabe que ele é um procedimento com um custo um pouquinho mais alto e que tem um efeito que não é imediato. Né? Então, não é no dia seguinte da aplicação que o paciente vai ver o resultado dele. Toda essa resposta inflamatória que vai ser deflagrada, o aumento na produção de colágeno, essa neocolagênese, ela vai ocorrendo ao longo dos meses. A gente sabe que ele vai ter um pico de ação ali por volta de 4 a 6 meses depois da aplicação. Então, a gente precisa de estratégias, né, para conversar direitinho com o paciente e saber o momento correto de indicar esse tipo de tratamento para aumentar a chance de adesão do paciente a ele, né, aumentar a chance do paciente topar fazer, certo? Em relação às vantagens, então, que são aqui inúmeras, né, o uso dos bioestimuladores de colágeno, ele vai te auxiliar a atingir resultados que você muitas vezes imaginou que nem conseguiria com um procedimento injetável, queria precisar de uma cirurgia ou alguma coisa do tipo. Então ele vai melhorar a qualidade da pele, ele vai rejuvenescer o paciente, o rosto do paciente como um todo, vai tratar a flacidez, mesmo quando já tem uma flacidez ali considerável estabelecida, e, como eu falei, tudo isso vai fazer com que a gente consiga realçar os resultados de outros tratamentos que a gente já tenha feito. Né? Vai ficar mais evidente, o tratamento vai ser mais eficaz, certo? E aí, com isso, né, com a realização do bioestímulo, você pode oferecer para o seu paciente um tratamento mais completo da face em todas as suas camadas. Isso já começa a te diferenciar dos outros médicos, né? Os outros médicos que fazem só toxina e preenchedor. Isso, por si só, já aumenta o número de procedimentos que você oferece no seu consultório, que você faz no consultório, e isso já contribui, obviamente, com o aumento do seu faturamento. Mas, além disso, você também passa a oferecer um resultado mais sofisticado, né? O que vai gerar pacientes mais satisfeitos. E a gente já discutiu aqui nas outras aulas, o paciente satisfeito sai feliz do consultório, conta para o amigo, conta para o familiar, gera aquele retorno orgânico de pacientes que vão ser influenciados por ele e cria aquele ciclo virtuoso que é o nosso grande objetivo, que vai aumentando a nossa reputação perante os pacientes e inclusive a nossa própria segurança em indicar o procedimento. Então isso tudo aumenta o valor agregado do nosso procedimento e leva a um maior faturamento, com certeza. Certo? E aí, para isso, a gente precisa entender quais que são as melhores indicações e quais pacientes têm benefício do uso do bioestímulo. Né? A partir de agora, o bioestímulo tem que ser uma carta na sua manga, mas você tem que saber utilizar essa carta da maneira correta. Então, tem vários tipos de pacientes que podem se beneficiar, né? E algumas das indicações mais clássicas eu listei aqui no slide. Então, pacientes que já têm uma flacidez cutânea estabelecida, pacientes que têm aquele rosto mais emagrecido, um rosto com depressão de volume, e isso acaba incluindo o atleta, né? Que muitas vezes pela atividade de alta performance acaba perdendo muito da gordura da face. Pacientes que passaram por uma perda de peso importante, então hoje em dia é cada vez mais frequente a cirurgia bariátrica, então as perdas de peso consideráveis vão sendo cada vez mais frequentes e o bioestímulo de colágeno vai ajudar a gente com esse tipo de paciente. Pacientes que tenham lipodistrofias, não só associadas ao HIV, mas a qualquer outro tipo de doença que eles possam ter, o bioestímulo pode ajudar também. Os que têm a pele mais fina, assim, aquela pele menos elástica. Uma indicação até que pouca gente sabe é para a profundidade de cicatrizes de acne. Então, o bioestímulo ele pode ser um auxílio aí, das cartas na nossa manga, do nosso arsenal para o tratamento e da profundidade da cicatriz de acne, tá? E aí entra toda uma categoria de pacientes que têm medo de preenchimento. Então, o que eu quero dizer com isso? São aqueles pacientes que não querem ficar hipervolumizados, que não querem ficar estigmatizados, que não querem que ninguém perceba que eles fizeram nada no rosto. Então, isso inclui muitas vezes homens, né, pacientes do sexo masculino. Mas eles querem, de alguma maneira, melhorar ali o rosto, rejuvenescer, melhorar os sinais de envelhecimento. Então, esses são pacientes que muito provavelmente não vão querer o preenchimento com ácido hialurônico, mas que vão se beneficiar muito do bioestímulo de colágeno, né? E não esquecendo, lógico, aí do que eu citei no começo, que é aquele conceito de criar a reserva de colágeno. Então, muitas vezes, pacientes que ainda não desenvolveram nenhum desses quadros que eu citei acima, mas que estão buscando ali prevenir os sinais do envelhecimento antes deles terem aparecido, e a gente pode fazer
também o bioestímulo para eles, certo? Então, um pouquinho de como foi a minha experiência, né? Quase sempre eu falo um pouquinho disso aqui nas lives. Então, no começo da minha carreira, ali durante a residência ainda, e logo depois que eu terminei, eu não tinha muito contato com o bioestimulador, né? Eu não fazia muito, não indicava muito, costumava achar que era um tratamento, sei lá, meio caro, que o resultado era que o paciente ia demorar para enxergar e que eu não ia conseguir convencer os meus pacientes a fazerem, né? Mas com o passar do tempo eu fui me interessando cada vez mais, eu fui assistindo aula em congresso, fui correr atrás dos trabalhos que comprovavam a eficácia, que mostravam os resultados, e isso foi cada vez me interessando mais, né? E então eu corri realmente atrás de aprender a fazer, comecei a fazer mais no consultório, e hoje em dia o bioestímulo já faz parte do meu diagnóstico na consulta inicial. Então, tudo aquilo que a gente discutiu sobre a consulta completa, né, eu já avalio o rosto do paciente como um todo, explico todos os processos de envelhecimento que estão acontecendo ali em todas as camadas da pele, e incluo o bioestímulo como uma das etapas do tratamento, tá? É claro que a gente vai discutir aqui que talvez não seja o ideal indicar como o primeiro, né, ou como uma maneira de ganhar o paciente por conta desse resultado que é mais demorado para aparecer, mas eu já introduzo esse conceito desde o começo para o paciente entender que em algum momento o bioestímulo vai ser indicado e que aquilo vai trazer um resultado bem significativo para ele, né? Isso acabou melhorando meus resultados, deixando meus pacientes mais satisfeitos e aumentando também a minha confiança para poder indicar mais e com isso aumentar o meu ganho com os injetáveis no consultório, né? E aí aqui eu vou discutir algumas objeções, algumas questões que eu já ouvi gente comentando que é o motivo pelo qual não usa o bioestimulador. Então a primeira seria aquela, eu não faço porque o resultado demora para aparecer. Então quantos colegas eu já ouvi falarem que não fazem porque o paciente paga caro, o resultado não é imediato, ele acha que não valeu a pena, não volta mais, porque ele não vê na semana seguinte o resultado. Então aqui novamente, o que a gente tem que discutir, que é muito importante, que a gente já falou antes também, é a importância da consulta médica adequada. Então, a importância de dar toda aquela atenção que o paciente necessita, sentar com calma, ouvir todas as queixas, avaliar minuciosamente aquele rosto, aquela face e explicar com calma tudo o que está acontecendo ali, né? Muitas vezes a gente vai precisar explicar várias vezes a mesma coisa, vai precisar falar várias vezes a mesma coisa para o paciente. A gente sabe que na prática é assim. Então, vou ter que falar várias vezes que é um tratamento que exige, às vezes, mais de uma sessão, é um tratamento que o resultado ele é progressivo, então ele vai melhorando ao longo dos meses. Então, são coisas que talvez a gente tenha que repetir até que o paciente entenda, né? E lembrar que a gente sempre precisa procurar usar uma linguagem mais acessível. Então, tentar buscar fazer analogias. Lembra na aula de preenchedor que eu fiz aquela analogia que o Dr. Ricardo Borges costuma fazer sobre a construção da casa, para a gente não pular etapas? Primeiro a gente precisa estruturar, então a casa precisa do seu alicerce, depois a gente vai pensar mais em volumização, em contorno, e por último a gente vai fazer os refinamentos. Então o raciocínio tem que ser mais ou menos esse mesmo, né? Se a gente não cuidar da qualidade dessa pele, provavelmente nada do resultado que está sendo construído ali por baixo vai ficar visível, porque se a pele estiver muito ruim, muito flácida, muito enrugada, não tem um preenchedor que faça milagre, né? Então são alguns dos artifícios que a gente precisa utilizar para ajudar a convencer o paciente na hora de escolher o tratamento, né? E aí você está lá na consulta, depois que você avaliou tudo isso, mostrou para o paciente as alterações no espelho e nas fotos. Lembra que a gente discutiu também que é muito importante mostrar foto, porque no espelho o paciente se olha do melhor ângulo. Então você mostrou tudo no espelho, mostrou nas fotos. Provavelmente o seu diagnóstico final e o tratamento que você vai oferecer vai incluir as 3 estratégias que a gente mais conversou aqui, que é toxina, preenchedor e bioestimulador. E nesse momento é importante a gente deixar claro como que o bioestimulador funciona, em quanto tempo o paciente vai enxergar resultado. E, assim, não é muito parecido com tudo que a gente faz na cirurgia plástica, por exemplo. A gente não sempre tem quase tudo, né? Quase todas as cirurgias a gente precisa explicar que, olha, o resultado final demora para aparecer, no começo tem muito edema, aos poucos vai desinchando, tem a cicatrização, ela demora, o processo leva de 6 meses a 2 anos, tem todo o reposicionamento dos tecidos, acomodação. Então, o resultado final você vai ver com 6 meses. Quase tudo na cirurgia plástica é assim. Então, com o bioestimulador a gente tem que seguir mais ou menos essa mesma linha de raciocínio, né? Explicar que vai gerar uma resposta progressiva, que vai melhorando com o passar dos meses e que, além de tudo, ela é duradoura, né? Então, tem artigos científicos que mostram pra gente que essa neocolagênese, esse aumento da produção de colágeno, ela é sustentada até, às vezes, 20 meses depois da aplicação, ou seja, mais de 1 ano e meio depois.
né? Então, a gente sabe que é um resultado que, além de progressivo, ele é a longo prazo mesmo e duradouro. E aí, nesses casos, o paciente bem orientado, ele sabe exatamente o que ele tem que esperar, ele já sabe tudo o que vai acontecer e ele não se frustra com essa demora, né? Então, essa é uma maneira de contornar essa primeira objeção aí. Uma segunda objeção que eu já ouvi bastante também é: eu acho o produto muito caro e meus pacientes não vão querer pagar. Então, assim, a gente acha que cobrar do paciente um valor maior vai fazer com que eles não aceitem o tratamento. Mas a gente não discutiu aqui diversas estratégias de como conseguir vender mais ou menos para o mesmo paciente uma sessão de 4 seringas, por exemplo, de ácido hialurônico. Então, isso vai sair mais caro do que uma seringa de bioestimulador para face, por exemplo, que é o que a gente pode usar, né, numa sessão, usar uma seringa ou um frasco de Sculptra para fazer metade em cada lado do rosto. E aí isso sai mais barato do que as 4 seringas que a gente discutiu aqui como que a gente faz para vender. Então, é basicamente a mesma estratégia que a gente vai utilizar na hora de vender o bioestimulador. É importante aqui, então, reforçar o mecanismo de ação, explicar que ele está combatendo efetivamente, né, o processo de envelhecimento, deixar claro que induzir o nosso organismo a produzir colágeno é uma maneira muito efetiva de tratar esse processo de envelhecimento, porque muitas vezes o paciente pode falar: não, mas então não vou fazer esse procedimento que é caro, vou tomar o colágeno lá que eu compro a cápsula na farmácia e dá na mesma. Claro que não dá na mesma, né? A gente sabe que a eficácia vai ser completamente diferente. A gente vai estar agindo ali de maneira focal, induzindo ali a produção de colágeno naquela região que a gente injetou e não tem nada a ver com a reposição do colágeno via oral. Então, são coisas que a gente precisa ir sempre ajustando com o paciente. Lembrar de sempre tentar facilitar ao máximo possível o pagamento, né? Antes de pensar em diminuir o seu preço, pense em facilitar o pagamento, dar desconto à vista, fazer várias opções de parcelamento, né? Mas sempre lembrando de que a gente não pode deixar de se valorizar e valorizar o nosso procedimento. Afinal, o que a gente está fazendo aqui com o bioestimulador é brigar contra o tempo, né? A gente está muitas vezes pegando aí uma máquina do tempo e voltando para uma pele que esse paciente não tinha há muitos anos. Então, a gente está retrocedendo esse processo de envelhecimento. Isso tem que ter um custo, né? Não tem como ele achar que vai ser barato. Então, é uma coisa, a gente precisa aprender a valorizar o procedimento que a gente está fazendo também, certo? E a última objeção das que eu me recordo assim demais, que eu ouvi colegas comentarem, é que não usa porque não tem antídoto, igual, por exemplo, o ácido hialurônico tem a hialuronidase. Mas, gente, vamos combinar, a hialuronidase não garante 100% de segurança nem de reversibilidade para nada que o ácido hialurônico possa causar, né? Nada é 100% reversível só porque existe um antídoto específico. Então, esse não pode ser o motivo para você não utilizar o bioestimulador de colágeno. A gente tem que ter ciência, é lógico, de que qualquer procedimento na face tem riscos associados, que a gente tem que estar preparado para lidar com eles caso eles ocorram, tá? A segurança do uso dos bioestimuladores, pelo menos das marcas que eu citei aqui, do Radiesse e do Sculptra, ela está muito bem estabelecida, tem diversos estudos científicos realizados nesse sentido, e assim, é claro que existe risco associado, como em qualquer outro procedimento injetável, existe, mas são riscos que a gente consegue minimizar utilizando as técnicas corretas e tomando todas as devidas precauções, né? Então, já tem uma série de consensos publicados sobre manejo de possível evento adverso, nódulo, granuloma e até evento vascular relacionado com o uso do bioestímulo. E na aula de complicação de ácido hialurônico mesmo, eu citei várias maneiras de como a gente pode agir para evitar injeções intravasculares de produto. Isso tudo se aplica também aqui ao uso do bioestímulo. Então, tudo aquilo lá que eu falei para vocês, sempre aspirar antes de injetar, mesmo quando a gente está usando cânula. Fazer uma injeção mais lenta, devagar, sem colocar muita pressão, isso também ajuda. Colocar poucas quantidades em cada local, então se a gente estiver dentro do vaso, é pouco que a gente vai injetar se a gente for mudando toda hora a cânula ou a seringa de lugar. Então tem todo esse protocolo para seguir, para a gente diminuir o risco disso acontecer. E depois, se isso for uma objeção realmente para a prática de vocês em relação ao uso do bioestimulador, depois dá uma olhadinha de novo lá na aula da complicação de ácido hialurônico, e rever essas dicas que eu dei de como a gente pode evitar esse tipo de problema, tá? Não é o foco dessa aula aqui, dessa live de hoje, esmiuçar o manejo das complicações do bioestimulador, mas de maneira geral elas são ainda mais raras do que as que acontecem com ácido hialurônico, tá? Muito provavelmente porque quase sempre a gente está num plano muito mais superficial, a gente está sempre usando uma cânula um pouquinho mais grossa, que diminui o risco de penetrar num vaso, então assim, realmente tem muito menos evento associado, tá?
Vale lembrar aqui que não existe área 100% segura na face, né? Então sempre tem que ter isso em mente, tomar todos os cuidados possíveis, estar preparado para lidar com o que precisar. Tá? Isso não pode impedir a gente de fazer nada, senão na verdade a gente não faria nada na medicina, né? Não tem nada que não tem algum risco associado. Então essa não pode ser uma dos motivos pelo qual você não faz isso no seu consultório. E aí, como não fazer, né? Uma maneira errada de introduzir o bioestímulo na sua prática clínica é tentar indicar o procedimento logo de cara, como primeira opção, para um paciente novo que você ainda não teve aquele tempo de conquistar, tá? Que ainda não está completamente acostumado com você, que não confia totalmente no seu domínio sobre o assunto, no diagnóstico que você fez. Então, esse paciente novo que está chegando ali no consultório, ele muito provavelmente vai precisar de outros tratamentos também, né? Como o preenchimento ou como a toxina. E eu sei que, inicialmente, se você parar para raciocinar, pode parecer mais fisiológico a gente tratar a primeira qualidade da pele para depois partir para um preenchimento, por exemplo, porque se a pele estiver menos flácida, com maior turgor, talvez a gente precise de usar menos produto, menos ácido hialurônico para chegar num resultado legal. Sim, ótimo, o raciocínio é excelente. Porém, na prática, a falta de um efeito imediato é muito significativa para o paciente, tá? Então, por mais que você explique que dentro de alguns meses o resultado vai melhorando, vai surgir, o paciente nem sempre vai ter a paciência de aguardar e nem vai conseguir enxergar isso também. Então é assim que a gente cria aquele famoso, fui lá, gastei R$2.000 para fazer aquele Sculptra e não vi diferença nenhuma, eu joguei meu dinheiro fora. Então o paciente ele tem que sair dali, daquela primeira consulta, já sentindo alguma diferença, ou pelo menos com alguma coisa que vai mudar nos próximos dias, que seria a toxina, né? Então a menos que seja um paciente que já chegou lá conhecendo o bioestímulo e pedindo pelo bioestímulo, que veio especificamente para isso, ou um paciente que no mundo ideal, né, toparia fazer já um tratamento combinado, já fazer o preenchimento e o bioestímulo no mesmo dia, fazer a toxina e o bioestímulo no mesmo dia, aí ótimo, pode fazer, porque ele vai ter esse resultado imediato que a gente precisa para ganhar ele. Se não for nenhum desses dois casos, a minha recomendação é que você inicie com os outros tratamentos primeiro, tá? E aí uma outra coisa aqui que a gente tem que reforçar de o que não se deve fazer é aplicar nas áreas onde eles são contraindicados. Então, tanto o Sculptra quanto o Radiesse têm orientação das empresas que produzem a não ser utilizados nas áreas de maior risco vascular, que seriam aqui, igual a gente está vendo no slide, a região da glabela e a região do nariz, eles não devem ser utilizados. Nem nas áreas hipercinéticas, ou seja, as regiões do rosto que movimentam muito, que tem a pele um pouquinho mais fina, porque isso aumenta o risco de nodulação, que é aqui na região da pálpebra inferior e nas ruguinhas periorais aqui do código de barra. Então, eles também não são para aplicação nessa região. E também não é recomendado o uso na mucosa labial. Mas também nem tem por que a gente pensar em fazer no lábio, porque já não se usa mais esses produtos com o sentido de volumizar, e sim no bioestímulo de colágeno. Então, no lábio a gente não faria mesmo, certo? Então, recapitulando aqui, glabela, nariz, pálpebra inferior, código de barra e lábio, a gente não vai fazer, tá? Essas são regiões mais associadas a eventos adversos. Então, como que eu devo fazer, né? Qual que é o jeito certo, entre aspas, ou um jeito melhor de se abordar isso no nosso consultório? Então, o jeito que vai mais fazer a gente conseguir a adesão dos pacientes é indicar o procedimento de maneira correta, numa consulta completa, é lógico, e com o paciente bem esclarecido, tá? Então, de novo, aquela paciente que você sentou, ouviu tudo que ela tinha para dizer, as queixas, o que ela espera do resultado, examinou, mostrou foto, mostrou no espelho, deu todos os diagnósticos pertinentes e na hora de propor o tratamento, você introduz o conceito de bioestímulo. Você fala para ela, olha, em algum momento, em alguma das etapas aqui do que a gente está programando, você vai precisar usar um produto que é um bioestimulador de colágeno, que ele vai melhorar a qualidade da sua pele, vai tratar a flacidez, vai melhorar essas rugas mais finas, mas não necessariamente esse vai ser o primeiro tratamento que a gente vai propor. Porque para ganhar um paciente novo, um paciente que ainda não é nosso, a gente precisa do que é chamado de efeito wow, que é aquele efeito surpreendente, né, que deixa o paciente encantado e faz ele ter vontade de voltar. Então, para a gente conseguir esse efeito wow, a gente precisa começar com tratamentos que geram resultados mais rápidos ou até mesmo imediatos, que seria o caso do preenchedor, por exemplo, tá? E aí o paciente consegue sair dali apaixonado pelo que foi feito e adquire confiança em você e vai querer voltar e vai acreditar na sua indicação de que o bioestímulo é bom para ele depois, tá? E aí agora sim, com o paciente, depois que a gente já gerou o efeito wow, ele já está satisfeito, já está admirando o seu trabalho, já está confiando em você, aí você parte para
para o planejamento das sessões do bioestímulo. Tá? O ideal aqui, o protocolo que você vai encontrar em todos os consensos para o uso do bioestimulador, é indicar um tratamento que vai precisar de possivelmente até 3 sessões iniciais, e tem que ter um intervalo mínimo entre elas de 1 a 2 meses, e depois, realizado esse tratamento inicial, a gente vai indicar uma dose de manutenção para o paciente, que vai ser uma vez por ano, desculpa, ou uma vez a cada 1 ano e meio, tá? Esse é o protocolo básico, é como vai estar descrito em toda a literatura, todo o consenso que você for procurar, tá? Então, eu particularmente, na minha prática, no meu consultório, o que eu gosto de fazer é isso. Eu já explico para o paciente dessa possibilidade de 3 sessões, então ele já fica ciente de que são 3 sessões que ele vai fazer para atingir um resultado ótimo, e conforme vai retornando, eu vou reavaliando. Se eventualmente eu achar que não precisa chegar até a 3ª sessão, que com uma já teve um resultado bom, ou com 2 já teve um resultado bom, aí ótimo, o paciente vai ficar super feliz que ele vai gastar menos do que ele programou, certo? Ou, se não, se precisar realmente chegar até a 3ª, tudo bem, ele já esperava, já estava dentro do combinado, não vai ser nenhuma surpresa. É melhor do que fazer uma e depois falar, ah, não, mas uma não era suficiente, aqui precisava fazer 2 ou 3, porque aí já foge do combinado, o paciente quebra aquela confiança que ele adquiriu em você, né? Então, essa é uma dica também aí da parte prática. E uma outra coisa super importante é falar sobre o registro fotográfico, mais uma vez. Eu falei em quase todas as aulas isso, mas isso realmente faz muita diferença. Para a avaliação de flacidez, então, a iluminação e a angulação com que a luz está incidindo sobre o rosto fazem muita diferença. Então, conseguir fazer fotos padronizadas, com fundo padronizado, o mesmo ângulo do rosto, a mesma incidência de luz, vão fazer muita diferença. Porque na prática o que acontece? Esse efeito ele vai sendo gradual, igual eu comentei, né? Ele vai melhorando com o passar dos meses. E aí isso pode dificultar o paciente a perceber esse resultado ocorrendo, porque ele está se olhando ali no espelho todo dia, então ele não está vendo as pequenas mudanças que estão acontecendo. Então cabe a nós, com o registro fotográfico adequado, mostrar para ele a diferença que fez ali no momento basal do dia que injetou, antes de fazer o procedimento, para o retorno de 6 meses, por exemplo, para ele entender qual que é a ação real do bioestimulador, né? E aí com as fotos bem tiradas a gente consegue mostrar isso, certo? E agora entrando então em algumas dicas práticas, né? Algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para já começar a implementar o bioestímulo no nosso consultório, eu acho que vale a pena a gente discutir a forma correta de fazer esse bioestímulo na face, né? Então, a maneira mais difundida, o jeito mais realizado da aplicação do bioestímulo na face é utilizando cânula, né? Essa foto eu peguei do consenso global para o uso de Radiesse, tá? Mas ele se aplica também à maneira como a gente pode aplicar o Sculptra. Então, normalmente a gente vai utilizar aqui 2 orifícios de entrada na face, igual a gente está vendo aqui no slide, para fazer um desenho de retroinjeções em leque, para a gente atingir toda a região do rosto. O importante aqui é que a gente distribua o produto homogeneamente em toda a região que a gente quer melhorar, em toda a região que a gente quer tratar. Então esse é o que a gente precisa ter em mente, focar nisso. Distribui o produto homogeneamente em toda a região que vai ser tratada. Se preferir fazer com agulha, tem a opção aqui de fazer com essas múltiplas traves, que é a foto que a gente está vendo na direita, mas o que é mais comum, o que mais tem sido feito ultimamente, é realmente o uso com a retroinjeção em leque, utilizando cânula. Normalmente a gente usa a cânula 22, que é um pouquinho mais grossa, tem menos risco de entupir durante o procedimento, mas dá para usar também a cânula 25, não tem problema nenhum, tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar quando está fazendo a cânula aqui, que é o que a gente vai fazer nas retroinjeções. Está vendo o orifício de entrada aqui mais baixo? A localização anatômica dele, geralmente, ele é no meio do jaw, tá? Que é aquele compartimento de gordura aqui da região do limite da mandíbula, que quando está muito volumizado, começa a pesar conforme vai envelhecendo e fica aquela deformidade da bochechinha de bulldog. Então a gente vai fazer o orifício da entrada da cânula aqui, mas a gente não quer injetar produto dentro do jaw. Então aqui, igual a gente está vendo no slide, eu marquei aqui de azul, mais ou menos o que corresponde ao compartimento de gordura que é o jaw. Então quando a gente estiver voltando com a nossa cânula nas retroinjeções, tem que prestar atenção para não injetar até o fim, até a retirada da cânula, porque aí a gente vai estar volumizando o jaw, tudo que a gente coloca de volume ali dentro pesa e piora a deformidade do contorno da mandíbula. Então essa é uma outra dica. Não coloca produto dentro do jaw, certo? Então aqui coloquei o xizinho vermelho para a gente lembrar que não é para volumizar essa região. E uma outra coisa que é super importante discutir é a diluição. Então a diluição ela pode fazer muita diferença
principalmente em relação à ocorrência de eventos adversos. Elas sofreram algumas alterações, as recomendações das empresas recentemente, então é bom a gente estar alinhado com as recomendações mais atuais. Como que é a recomendação mais atual para a diluição do Radiesse? O que a MERS preconiza? Que para usar no rosto, a gente vai fazer uma diluição 1:1, ou diluir o produto para 100%. O que isso significa? Se a seringa de Radiesse vem com 1,5 ml de produto, eu vou ter que pôr mais 1,5 ml de diluente, assim eu vou diluir ele para 100%, certo? Esse 1,5 ml de diluente, o que eu vou colocar? Muita gente gosta de associar um pouquinho de lidocaína para tornar a aplicação mais tolerável, menos dolorosa, né? Não é muito doloroso, mas a lidocaína deixa ainda mais confortável. Então vai usar meio ml de lido e 1 ml de soro. Isso vai completar aí no final uma solução de 3 ml, tá? Essa é a recomendação atual para o uso do Radiesse. Quanto ao uso do Sculptra, já existiu discussão de vários tipos de diluição diferente. Hoje em dia, a Galderma orienta a diluição para face, diluir para 10 ml. Mais uma vez, a gente pode... E aqui, é importante ressaltar que a orientação da Galderma é utilizar água destilada e não soro fisiológico, o que pode acabar tornando a aplicação um pouquinho mais desconfortável no caso do Sculptra. Tá? A gente sabe que a água destilada ela tem um pH diferente que às vezes dói um pouquinho mais para injetar. Mas também pode associar a lidocaína para deixar o procedimento mais tranquilo. E aí, muita gente usa atualmente 8 ml de água destilada e 2 ml de lidocaína. Em relação à lidocaína que está sendo utilizada, não faz diferença se vai utilizar com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. Isso tem que partir da sua preferência mesmo, como médico, da sua prática clínica atual, o que você gosta mais de usar. Então tem gente que gosta do vasoconstritor justamente para diminuir o sangramento, fazer a constrição ali dos vasinhos e não ficar roxo, não ter hematomas, equimoses depois do procedimento. Mas tem gente que é um pouquinho mais insegura com isso, acha que o vasoconstritor pode mascarar uma palidez de um evento vascular, então prefere usar a lidocaína sem vaso. Então isso aí é de preferência individual mesmo, tá? E uma outra coisa que é legal discutir aqui também é o seguinte, vocês perceberam que com essa diluição que eu falei aqui, a gente vai ter 3 ml no final de Radiesse e 10 ml de Sculptra. Isso significa que o Sculptra rende mais? Não, tá? Não é isso. Existe um consenso assim meio que não verbal de que a gente vai utilizar para uma mesma região, para tratar uma mesma área que a gente trataria com um frasco de Sculptra, a gente vai usar uma seringa de Radiesse, tá? Então, se eu estou tratando um rosto, por exemplo, eu vou tratar o rosto inteiro com uma seringa só. Deu 3 ml de Radiesse, eu vou colocar 1,5 de cada lado do rosto. Deu 10 ml de Sculptra, eu vou colocar 5 ml de cada lado do rosto. Isso não significa que o resultado do Sculptra vai ser melhor, tá? Essas são as proporções de 1:1 que a gente usa hoje em dia. Isso não é 100% estabelecido ainda na literatura. Existe só um trabalho científico, um ensaio clínico que realmente comparou a ação dos dois produtos. E esse ensaio mostra uma superioridade do Radiesse em relação à eficácia. Então, mostrou que para atingir o mesmo resultado dentre os pacientes, precisou usar mais Sculptra do que Radiesse, ou seja, com menos dose, o Radiesse chegou num resultado melhor, mais rápido. Mas esse é o único trabalho que existe, então não dá para afirmar que a proporção seria, por exemplo, 1:2. Na prática, o Sculptra não rende mais porque tem mais produto. A gente vai usar na mesma região, só vai injetar mais líquido ali. Ficou claro? Isso é uma coisa que é importante, que muita gente acaba confundindo. Acha que só porque deu 10 ml, vou usar então em mais regiões. Não é isso que vai fazer um resultado melhor. Uma outra coisa que é super importante aqui da gente entender na prática. Qual que é o plano correto de aplicação? Isso pode fazer muita diferença no nosso resultado, tá? O plano certo que a gente quer aplicar é um plano subcutâneo bem superficial, raspando na derme. É o plano que a gente chama aqui de subdérmico. Então você está com a cânula, isso significa que você tem que estar o mais superficial que a cânula consegue chegar. Tá? Então, o caminho todo que você está fazendo com ela, se você faz aquele teste de levantar um pouquinho, tem que enxergar o trajeto todo da cânula ali embaixo da pele naquele caminho. Assim a gente garante que a gente está no plano subdérmico. Então, é ali que a gente precisa depositar o produto para que ele tenha a sua maior eficácia. Se a gente acaba aprofundando muito, joga muito lá para baixo, no subcutâneo, às vezes até no SMAS, a gente está desperdiçando um pouquinho da ação desse produto, não é ali que ele tem que agir. Tá? E, inclusive, esse movimento de raspar a derme por baixo com a cânula acaba fazendo meio que um subcision, né? Aquela subcisão, que já causa uma injúria que, por si só, já vai ajudar a estimular a produzir mais colágeno. E aí, quando a gente combina com o efeito do nosso bioestimulador, a gente consegue chegar no melhor resultado possível para o paciente.
tá? Então, o tempo inteiro a gente precisa estar com isso em mente, se eu estou fazendo no plano correto. Muitas vezes a gente vai conversando com o paciente para ele se distrair, quando você vê a cânula já está aprofundando. Então, sempre lembrar disso. Plano subdérmico. É assim que a gente vai chegar no melhor resultado. Outra dica é falar um pouquinho sobre a suplementação de colágeno via oral. Como a gente está fazendo um procedimento que induz a produção de colágeno, a neocolagênese, a gente associar uma suplementação via oral de colágeno, aí sim ela também é válida, tá? E aí você pode fazer da maneira que estiver mais acostumado a fazer com seus pacientes no consultório. Tem gente que prefere mandar manipular fórmulas que tenham peptídeos de colágeno, por exemplo, o Verisol, né, que ficou muito famoso mais recentemente. Ou prefere já falar para o paciente comprar fórmulas prontas que vendem na farmácia, como o Fácia, que eu coloquei aqui no slide. Então, isso são coisas que podem ajudar também a superioridade do nosso resultado, deixar os pacientes aí suplementando colágeno, pelo menos nos 2, 3 primeiros meses depois do procedimento. E mantendo ainda essa linha de raciocínio, a gente tem que lembrar qual era o mecanismo de ação do bioestimulador. Então, eu falei que o bioestimulador vai causar uma resposta inflamatória controlada e é isso que vai produzir mais colágeno, mais elastina e proliferar o fibroblasto, não é isso? Então, a gente tem que pensar também no quê? Em evitar medicações que inibem a resposta inflamatória. Então, a gente vai pedir para o paciente evitar nos primeiros meses o uso de anti-inflamatórios não esteroides e o uso de corticoide, tá? É claro que desde que isso não cause nenhum prejuízo para o paciente. Se for um paciente que, sei lá, faz uso crônico de corticoide, o paciente teve uma fratura, tem que fazer uma analgesia, não vai tomar anti-inflamatório? Precisa tomar. Mas, se puder evitar, se isso não for prejudicial para o paciente, isso pode colaborar a gente a ter um resultado melhor. Certo? Então, pessoal, essas são algumas dicas iniciais para a gente introduzir aí o bioestímulo na nossa prática clínica e com ele melhorar os nossos resultados. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã e quinta a gente tem mais 2 lives, então amanhã eu vou falar um pouquinho de preenchedor. E na sexta, amanhã e sexta, né? Desculpa. E na sexta eu vou falar de novo um pouquinho sobre bioestímulo. E agora eu vou falar dessa vez um pouquinho de bioestímulo corporal, tá? Hoje a gente falou mais de face, na sexta eu falo mais de corpo. Lembrando que essa live não vai ficar disponível aqui no meu IGTV, do meu perfil. Ela fica aqui no Domínios Injetáveis, tá? Então sigam lá. É um canal exclusivo para médicos, é só mandar o CRM no direct que eles vão aceitar, tá bom? Lembrem de seguir também a página aí do Facebook, que é Domínios Injetáveis, e o meu canal no YouTube, que é o Dr. Bruno Pata, certo? Se cadastrem para receber também os lembretes das próximas lives e das próximas aulas, mas essa semana eu vou fazer todas no mesmo horário, então amanhã, quinta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, live sobre preenchedores, e na sexta-feira, de novo, às 19, mais uma live sobre bioestímulo, agora a gente falando um pouquinho mais sobre o bioestímulo corporal, tá certo? Qualquer dúvida, mandem aí no direct que a gente vai se falando. Muito obrigado quem assistiu até aqui, um abraço e até amanhã.